Fala, pequeno investidor, futuro milionário ou milionária. No vídeo de hoje, vamos começar um quadro que será bem curto, será com apenas 4 episódios, só que vai ajudar muito para você que está começando agora, que será Guia Básico em Renda Variável para Iniciantes, tá bom? No capítulo 1, vamos começar com o básico mesmo. Tá certo que o nome do título é Guia Básico, mas vamos começar com o básico e com o pilar principal para que você não fique muito balanceado quando tiver várias quedas que vão acontecer na sua carteira. Já fique ciente que vai ter queda em seu patrimônio, tá bom? É completamente normal uma carteira em um ano desvalorizar 10%, em um ano subir 30%. É normal sim. Vamos começar falando de uma parte que pouca gente gosta, mas tem que ser citada sempre, que é a reserva de emergência. Gente, a reserva de emergência é muito importante para que você não tenha que mexer no seu patrimônio em um momento ruim, em um momento inadequado para suprir uma emergência. É claro que vale ressaltar que você não vai deixar de mexer no seu patrimônio para salvar a vida de alguém. Você não vai fazer isso, ou deixar de salvar a sua própria vida. Só que vale lembrar que, como o mercado ele é cíclico, muito cíclico, essa é uma palavra que você deve guardar muito claro, deve ficar muito claro na sua mente que o mercado é cíclico. Momentos ele vai estar em queda, momentos ele estará em alta. Isso é completamente normal. Nada só sobe e nada só cai. Momentos de queda de alguns ativos vai ver que ele vai estar subindo, cai, sobe, cai, desce. E em momentos que um ativo está subindo, ele sobe, cai. É normal. É normal. A reserva de emergência é para suprir esse exemplo aqui. Você está indo trabalhar de carro e sofreu um acidente. O acidente não ocorreu vítima nenhuma, foi só danos materiais. E o conserto do seu carro ficou em R$3.000 para consertá-lo novamente. Se você não tiver nenhum dinheiro guardado, ou você vai ter que pegar um empréstimo no banco e pagar juros, esses 3 mil você vai pagar 6. Se você não tiver um cartão de crédito para parcelar, ou você não tiver o dinheiro para poder pagar a parcela do cartão de crédito, o que você vai ter que fazer? Mexer nos seus ativos de renda variável. Às vezes vai ser o momento em que sua carteira está desvalorizando 30%, 40%. E você poderá ter que vender seus ativos com essa porrada. Então, às vezes, você com muito suor e sacrifício colocou R$10.000 na bolsa. Aí desvalorizou 30%. Você agora tem 7. Aí você vai lá tem que vender R$3.000 para poder pagar o conserto do seu carro. Aí agora dos 7 viram 4. Cara, para você voltar para os 10 mil de novo, vai ser difícil. Coisa que poderia ter resolvido se você tivesse uma reserva de emergência. Então, por isso que serve a reserva de emergência. É para isso, para emergências. E também para te trazer um pouco mais de segurança. O ideal da reserva de emergência é você ter de 6 meses a 1 ano dos seus gastos fixos guardados. Calma, você dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá, galera? Dá para você investir e montar sua reserva de emergência. Só que pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho e a reserva de emergência ainda não esteja totalmente madura, formada. Só que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu continuo fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode estar fazendo sua reserva de emergência e montando seu patrimônio. Você vai ter que só ter um pouco mais de paciência para os dois. Você vai ter que pensar mais ainda no longo prazo. Ou fazer uma renda extra para poder acelerar o processo. Quando você tem de 6 meses a 1 ano, cara, de seus gastos fixos, que é moradia, comida, gastos fixos mesmo, todas essas contas pagas, você tem de 6 meses a 1 ano, até se você for mandado embora ou você precisar sair do emprego, você fica muito mais tranquilo. Porque você sabe que você não vai precisar regredir nem descer um degrau na sua vida de imediato. Porque você vai ter de 6 meses a 1 ano para arrumar outro emprego. Vai ter de 6 meses a 1 ano para poder ver o que você quer realmente na sua vida. Então, isso traz muita tranquilidade, gente. Traz muita tranquilidade. E o ideal é depois que você atingir essa reserva de emergência, todo mês, ou você colocar em um lugar onde está rendendo legalzinho. Hoje a renda fixa está excelente, 13% ao ano. O mínimo que você consegue, e o mínimo hoje é 13% ao ano em renda fixa. Deixa ele lá rendendo. Toda vez que você puder, você joga um cascalhozinho lá. Porque vai te trazer mais segurança. Melhor do que ter 1 ano da sua vida paga é ter 2. Melhor do que ter 2 é 10. Melhor do que ter 10 é você não depender mais de
ficar preocupado, sabe? Esse é um dos meus objetivos também em tentar acumular patrimônio, é você não ficar mais preocupado com essas coisas que o dinheiro paga. Claro que tem muita coisa que ele não paga, só que tem tanta coisa que o dinheiro paga e é bom você poder ter essa liberdade. Segundo pilar, ter uma estratégia, tá bom, galera? Vocês têm que ter uma estratégia e saber o porquê você está investindo. Quando você tem uma estratégia e sabe o porquê você está investindo, tudo fica mais claro e você acaba estudando mais para poder, dessa sua clareza, ter maior resultado e você conseguir alcançá-lo o mais rápido possível. Exemplo, seu objetivo é juntar 30 mil em 2 anos, porque você quer fazer uma viagem ou comprar um terreno ou dar entrada numa casa. Será que renda variável é aconselhável para você? Não. Renda variável. Pode ser que você esteja ali 27, 28, 29, faltando R$1.000 para os seus 30, o mercado cai a 20%. Aí vai cair 3, 4 mil reais. Então, assim, objetivo, você tem que entender o porquê. O que você quer com esse patrimônio? Qual é esse objetivo? Se é sacar ele daqui a 2, 3 anos, renda fixa. CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic pré-fixado. Sai fora de renda variável. Eu sou da renda variável, adoro. Mas se seu objetivo é sacar o dinheiro daqui a 2, 3 anos, não compensa. Agora não, Diego, eu quero construir um patrimônio para daqui a 10 anos. Renda variável se enquadraria para você. E Diego, mas daqui a 10 anos cai 30%. Ah, mas em 10 anos pelo menos multiplicar por 3 você consegue, tá? Isso sendo conservador, tá? Então, por mais que lá na frente caia 20, 30%, ainda o que valorizou no período, a porcentagem que você ganhou, o patrimônio que você ganhou, não vai ser nem relevante. Então, se você estiver comprando bons ativos, tá? A comprar só porcaria, empresa que não dá lucro, empresa que está com problema em recuperação judicial, pode ser que essa empresa se multiplique por 15 em um ano, mas pode ser que você perca todo o seu dinheiro. Então, sendo conservador, comprando bons ativos, comprando bons fundos imobiliários, pelo menos em 3 vezes você consegue multiplicar seu patrimônio em 10 anos, tá? Não estou falando que é certo isso, mas dá. Dá sim, porque só você olhar para os últimos 10 anos, pega aí as ações que você tem em carteira e olha o histórico de 10 anos atrás. Vê se ele não estava 3 vezes menos. Então, assim, não é impossível multiplicar seu patrimônio em 3 vezes em 10 anos, tá? Não é impossível mesmo. E agora você tem que ter uma estratégia dentro do seu plano. Vamos lá. Seu plano é viver dos dividendos, como o meu. Seu plano não é sacar daqui a 2 anos nem daqui a 10. Seu plano é viver do seu patrimônio. Agora você tem que ter uma estratégia dentro do seu plano. Porque você tem que ter os ativos ali que vão ser de segurança, que vai te trazer mais segurança. Você tem que ter aqueles bons ativos e você tem que ter uma porcentagem em cada um que você quer ter. Por quê? Por mais que você escolha um excelente ativo pelos números, os números podem estar distorcidos, como foi o caso da Lojas Americanas. Quem olhava para os números da Loja Americana não sabia do problema que ela tinha. Foi fraude? Foi erro? Tá muita coisa envolvida aí. Uma coisa é certa, caiu muito. E pode ser que uma das empresas que você tem em carteira seja a próxima Magazine Luiza. Seja a próxima Lojas Americanas. Que as duas são varejistas e eu acabo às vezes falando sem querer. Pode ser que seja a próxima Lojas Americanas. Isso pode acontecer, gente. Tá? Isso é extremamente comum. Ou ter fraude no balanço ou simplesmente o dono da empresa faz uma cagada. Ele faz uma cagada que a empresa derrete. Você pode ter certeza que ele não fez de propósito. Ele pode ter feito investimento para tentar multiplicar em 3. Só que ele errou. Assim como você erra, assim como eu erro, ele poderá errar também. Por isso a importância da diversificação. Diversificação. Quando você tem um plano, você tem um objetivo, você tem uma estratégia, você tem que entrar agora com a diversificação. Não só em ativos, mas em segmentos. Não adianta você ter 5 ações de energia. Caraca, Diego, minha carteira tem 10 ações, 5 de energia e 5 de banco. 50%, né? Se der problema em energia, cai a energia. Se der problema em banco, cai o banco. Tenha mais segmentos.
tenha mais segmentos. Pelo menos os 4, no mínimo. No mínimo, esse é o mínimo. Você tem pelo menos os 4 segmentos da sua carteira. Para trazer mais tranquilidade, para trazer mais previsibilidade e para ter menos risco. Porque por mais que um segmento tenha problema, os outros talvez não tenham. Então os outros vão conseguir suprir. Por que eu falo da diversificação e da estratégia? Vamos supor que você tenha 20 ativos, tá? Não estou falando que você tem que ter, mas é um bom número, tá, galera? Ou só 20 ações, ou só 20 fundos imobiliários, ou 10 de cada um, ou 17 de um e 3 do outro, não interessa, mas 20 ativos. E você tiver 5% em cada um, olha só que interessante. Você tem 5% em cada ativo, 95% estão espalhados. Se um ativo seu for a próxima loja Americanas, você ainda terá 95% do seu patrimônio. Se você tiver uma carteirinha bem diversificada, com bons ativos pagadores de dividendos, os 95% que vão ficar intactos, só os dividendos dessa outra parte paga essa sua perda de 5%. Olha que interessante. Olha que conta maneira. Vamos falar em números. Você tem uma carteira de R$1.000. 5% está em cada ativo. Isso é R$500. Se você pega e perde esse ativo, seu patrimônio sai de 10 para 9.500. Beleza? Até aí, tudo bem. Esses 9.500 estão em bons ativos pagadores de dividendos. E eles pagam em torno de 10% ao ano. 10% de 9.500, 950. Só o dividendo que você vai receber cobre o seu rombo, a sua perda, e ainda sobra um cascalho. Por isso a importância da diversificação, plano e estratégia, tá bom? Vai ter mais 3 episódiozinhos, tá? Eu vou falar de ações, bem especificamente, como olhar uma ação, como analisá-la, o básico mesmo para você olhar para uma ação. Vou fazer o básico para você olhar para um fundo imobiliário e um básico para você olhar para um ETF. Para você ficar bem completinho e conseguir pelo menos olhar uma empresa e falar furada oportunidade. Pelo menos, só de olhar alguns números. Depois você pode se aprofundar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre a empresa antes de comprar. É só mesmo para você não ficar dando muito tiro no escuro, como eu dei no começo, por não ter tanta informação assim na internet como tem hoje, tá bom? Vou deixar aqui embaixo link de bons investimentos alternativos, caso você queira diversificar ainda mais a sua carteira, tá bom? E tem aqui embaixo também o link caso você queira me contatar pelo WhatsApp. Nós podemos fazer uma chamada de vídeo ao vivo e por lá nós podemos conversar sobre bolsa de valores, conversar sobre ativos de renda variável. O precinho tá bem camarada na hora, hein? Vale a pena conferir. Tá curioso? Entre em contato comigo para perguntar, não tem problema nenhum, tá bom? Entre em contato comigo, a gente marca um horário, nós conversamos e depois a gente marca um horário para fazer a conversa de vídeo, tá bom? E vou deixar aqui o Instagram da página. Lá eu posto conteúdo todos os dias sobre bolsa de valores e mercado financeiro, tá bom? Meu nome é Diego Klein. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. E eu fui.